Toda semana eu recebo uma enxurrada de perguntas aqui do canal de pessoas que estão tentando colocar o equipamento para funcionar e simplesmente não conseguem. E todas elas têm uma coisa em comum: compraram o equipamento apenas porque o preço é baixo. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Para você não cair nessa armadilha de comprar um equipamento que depois você não consegue usar, ou porque ele não é compatível com outro equipamento que você já tem, ou porque ele não tem o recurso que você precisa fazer comparações e decidir comprar o seu equipamento da mesma forma como você compraria, por exemplo, um carro. Quer ver como essa comparação é válida? Nós vamos comparar as câmeras com carros em 3 sentidos, com relação ao tamanho, à performance e aos recursos. Primeiramente, com relação ao tamanho, Você tem carros compactos para 2 pessoas e carros muito espaçosos com até 7 lugares. Então você precisa comprar um carro que seja compatível, por exemplo, com a vaga que você tem na garagem ou com a quantidade de pessoas que você quer transportar. Da mesma forma, as câmeras também são divididas por tamanho. Nesse caso é o tamanho do sensor. Do maior para o menor nós temos o médio formato, full frame, APS-C, micro 4/3 e outros tamanhos até menores do que esses. E qual que é a influência que o tamanho do sensor tem na sua imagem? Ele vai se relacionar diretamente com o comprimento focal da objetiva, vai mudar a área de enquadramento. Com isso vai afetar também a forma como você se posiciona para fazer o enquadramento da sua imagem. A sua distância até o assunto pode mudar dependendo do tamanho do sensor que você usa para o mesmo comprimento focal. Isso afeta diretamente a profundidade de campo, que é aquela porção de área que você tem uma nitidez maior. Inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Então, por exemplo, se você está com uma câmera cropada e uma lente fixa de 50mm, dificilmente você vai conseguir fotografar um grupo grande de pessoas numa sala pequena. Você não teria recurso suficiente para isso. Por isso que é importante você analisar exatamente qual é o tipo de ambiente que você vai frequentar para fazer as suas fotos, para saber se o tamanho de sensor é adequado para isso. Outra maneira da gente classificar os carros é com relação ao desempenho, a performance. Então nós temos carros que são mais econômicos para andar na cidade, outros carros que são feitos para andar em terreno acidentado, e ainda tem os carros de alta performance para você andar pelas estradas. As câmeras também são assim, elas são muito parecidas por fora, mas cada uma tem o seu recurso específico. Por exemplo, se você vai trabalhar na área de eventos, é provável que você precise de uma câmera que tenha mais imunidade a ruído quando você coloca o ISO mais alto. Já se você faz fotografia de esporte, você precisa de uma câmera que faça muitos cliques por segundo, uma câmera rápida, mesmo que isso implique em sacrificar a qualidade da imagem. Já se você fotografa em estúdio, então você não está muito preocupado com a velocidade da câmera e sim com a resolução, já que esse tipo de foto exige um processo muito pesado de pós-produção e você precisa de uma imagem com bastante pixels para você conseguir fazer essas edições sem perder qualidade. Nós também podemos escolher o carro de acordo com os recursos, por exemplo, freio ABS, airbags, ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica. Alguns deles são apenas itens de conforto que não afetam diretamente a performance do carro, mas tornam o ato de dirigir o carro mais confortável, mais prazeroso. Da mesma forma, as câmeras, por exemplo, que são consideradas de entrada, que são para o público mais amador, elas têm bastante limitação, então elas não têm, por exemplo, a quantidade de botões dedicados que uma câmera profissional possui. Então você vai acabar perdendo muito tempo navegando entre os menus para achar as funções que você precisa ajustar. Já numa câmera profissional, ela tem essa possibilidade de você ter botões dedicados, configurar a função para cada botão para você ter acesso rápido a essas funções. E também tem a questão da compatibilidade. Eu falei recentemente sobre o problema, por exemplo, das câmeras Canon com os flash de terceiro depois que a Canon mudou o padrão de pinagem da sapata. Então é importante você saber se o equipamento que você já tem vai ser compatível com o seu novo equipamento. Então dessa forma nós vimos aqui que para você comprar equipamento fotográfico é muito importante você olhar além do preço, você precisa entender quais são os recursos que aquele equipamento vai te oferecer, como que vai ser a performance dele nas condições de trabalho que ele vai ter que suportar e também se ele tem todas as características que você precisa para executar bem o seu trabalho.
É claro que aqui no Brasil o preço do equipamento fotográfico é muito mais alto do que no exterior, porque aqui nós temos as flutuações do câmbio e também a carga tributária que é muito elevada. Dessa forma, equipamentos de ponta estão praticamente fora do alcance de quem está começando na carreira. Então é por isso que a maioria das pessoas resolve começar com um equipamento de entrada, equipamento básico, que às vezes nem foi projetado para trabalhar no ambiente profissional. Mas mesmo assim você consegue ter bons resultados se você desenvolver uma boa técnica fotográfica. É claro que com o tempo você vai precisar atualizar o seu equipamento. Então é importante na hora que você estiver fazendo os seus trabalhos você guardar uma parte do seu faturamento para você poder investir num upgrade mais tarde e assim conseguir o equipamento que é ideal para a sua condição de trabalho. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!